Hoje nós vamos falar do Pachuca. Possui 7 títulos da Liga Mexicana, 6 CONCACAFs, 5 participações no Mundial de Clubes e uma final. Inclusive foi a última em que ele despachou o Botafogo. E você, botafoguense, me desculpa, mas vou ter que falar desse jogo aqui no canal. Mas, ultimamente, as coisas não andam muito boas pro Pachuca. Bora pra mais um. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, dá like, meu irmão, porque aqui eu chapo no teu peito tudo de Mundial. Eu acompanho o Mundial há mais de 30 anos, para chapar tudo no teu peito. E qual que é o tema de hoje? Pachuca no Super Mundial de Clubes da FIFA, meu amigo. Esse é o 26º episódio da maratona dos 32 times do Super Mundial. Falamos de todos os grupos, com exceção dos brasileiros, e já chegamos no grupo H, o grupo do Pachuca, juntamente com Real Madrid, Al Hilal e Red Bull Salzburg. Galera, primeiramente, se você já acompanha o Mundial há pelo menos há mais de 10 anos, já ouviu o Pachuca participando de algumas edições aí. E principalmente porque a última, meu amigo, o Pachuca deu na orelha do Botafogo, fez uma final um pouco desequilibrada contra o Real Madrid. O Pachuca é um time que surgiu em 1892, meu amigo. O Campeonato Mexicano é antigo, diferente de muitos clubes aqui que estarão aqui no Super Mundial. Ele recebe esse nome porque ele é da cidade de Pachuca, time mexicano. Se vocês pensam, cara, que o Pachuca é um clube extremamente tradicional no México, negativo, meu irmão. Ele foi ganhar o seu primeiro título de expressão em 1999. Foi o primeiro título dele da Liga Mexicana. Abrindo parênteses aqui, a Liga Mexicana hoje ela existe a Apertura e a Clausura, que são duas ligas, 6 meses cada uma, e garante a vaga na CONCACAF. 2 torneios independentes. O Pachuca ele ganhou outros títulos como time amador em 1910, próximo de 1920, e cara, ele passou despercebido todos esses anos. Olha que negócio bizarro, cara, que bizarro. Mas, depois de 1999, depois dele ter ganhado o seu primeiro título mexicano, tornando ele o 7º clube que mais venceu títulos. Tem uma porrada de clube na frente dele, como América do México, como Cruz Azul, etc. Mas quando a gente trata de CONCACAF, meu amigo, e participação de Mundial, porque esse canal aqui é de Mundial, né? O Pachuca não, o Pachuca ele representou. Ele ganhou sua primeira CONCACAF, retornou ganhando em 2007, 2008, ganhou em 2010, 2017 e a edição de 2024, que foi a edição do ano passado. Então pra vocês terem uma noção, depois dos anos 2000, o Pachuca, cara, começou a jogar bola, velho. Começou a aparecer no campeonato mundial. Inclusive, ele ganha a Copa Sul-Americana como convidado. Lembre-se que, inclusive, os clubes mexicanos, eles participavam até da Libertadores. E ele ganhou a Copa Sul-Americana, cara, em 2006. 2007, ele ganha a CONCACAF em cima do Chivas Guadalajara, time super tradicional do México, todo mundo conhece o Chivas, né, meu irmão? Ele empata o primeiro jogo por 2-2, depois empata 0-0, vai pra pênalti e ganha. E aí ele vai pro Mundial de 2007. Sabe que Mundial que era esse? O Mundial que o Boca Juniors enfrentou o Milan na final. Mas a participação dele no primeiro Mundial foi bem aquém do esperado. Ele perdeu nas quartas de final do Étoile du Sahel. Cara, um time da Tunísia, sem muita expressão. Ele perde de 1-0 e foi eliminado. Inclusive, em 2007 não teve nem a disputa do 5º lugar naquele Mundial. O mesmo Étoile du Sahel que perdeu pro Boca só de 1-0 na semifinal, né? 2008 ele ganha CONCACAF de novo, em cima do Deportivo Saprissa, que já participou de Mundial, que é um time da Costa Rica, que é tradicional na Costa Rica. Ele empatou o primeiro jogo com 1-1 e depois ganhou por 2-1 e ganhou a sua segunda Conca Champions, né? Vamos chamar de Conca Champions aqui. E foi pro seu segundo Mundial, o Mundial de 2008. O Pachuca enfrenta nas quartas de final o Al Ahly. Sim, o Al Ahly, que eu já falei aqui no canal, o time mais tradicional da África. Ganha por 4-2 e classifica para a semifinal. Mas ele pega quem? A LDU, que havia ganhado do Fluminense, que já entrava na semifinal, né? Lembrando que o Mundial depois de 2005, o clube da América do Sul e o clube da Europa já chegavam na semifinal. Pachuca perde para a LDU de 2-0 e na disputa do terceiro lugar contra o Gambosaka do Japão, ele perde de 1-0 também, meu amigo. Ficando com o 4º lugar no Mundial de 2008, aquele Mundial que o Manchester United ganha da LDU de 1-0 na final com o gol do Rooney. Chegamos no ano de 2010, Pachuca vai para a CONCACAF, começou a ganhar a Apertura e a Clausura, né, o Campeonato Liga Mexicana, que dava direito para ele ir para a CONCACAF. Então ele começou, né,
se mostrar, cara. Ali na CONCACAF começou a ser marca registrada. Daí ele enfrenta o Cruz Azul na final. E Cruz Azul, meu amigo, inclusive tá na final agora da CONCACAF. No jogo de ida, o Cruz Azul ganha por 2-1 e no jogo de volta o Pachuca ganha de 1-0. Só que o Pachuca tinha gol fora, meu amigo. E aí ele ganha a Conca Champions em 2010. Lembrando que mundial que foi esse de 2010. Primeira queda de um time brasileiro numa semifinal de um mundial. O Mundial do Mazembe, meu amigo. O Mundial do Internacional. Pachuca cai contra o Mazembe, meu amigo, e o Mazembe ganha de 1-0, meu amigo. Depois ganha do Internacional de 2-0 e joga com a Internacional de Milão e toma 3, né? Aí a Inter ganha o seu tricampeonato. Mas vamos voltar a falar do Pachuca. Pachuca perde pro Mazembe e na disputa do 5º lugar ele enfrenta o Al-Wahda, que era o time do Emirados Árabes, né? O time representante da casa. Ele empata por 2-2, vai pra pênalti, ganha por 4-2 e beleza, né? Ganha um 5º lugar. 2017 ele ganha a Champions de novo em cima do Tigres, aquele que jogou com o Palmeiras em 2020. E levanta o seu 5º título da Conca Champions. E vai pro Mundial de 2017. E abrindo parênteses aqui, cara, eu me lembro que era muito comum durante o Mundial você ver ou Monterrey ou Pachuca se revezando. Uma vez o Cruz Azul e os dois ali dominando. Até o América do México, que é um time extremamente tradicional, nem aparecia no Mundial. Tamanho foi ascendente do Pachuca depois dos anos 2000. Isso daí é importante a gente falar. O Mundial de 2017 foi no Emirados Árabes Unidos, aquele que eu falei no episódio anterior, que o Al Jazeera era o representante da casa e que deu um aperto no Real Madrid na semifinal, que quase ganhou. O Pachuca pega o Wydad Casablanca, mesmo que também tá no Super Mundial, e ganha de 1-0 e enfrenta quem na semifinal? O Grêmio. E galera, eu vou falar pra vocês, hein? O jogo embaçado do Grêmio do Renato Gaúcho, viu? O Grêmio ganha de 1-0 na semifinal do Pachuca e despacha o Pachuca pra pegar o Real Madrid na final, né? Que eu já citei também aqui em outros episódios. Cara, que eu falo aqui só de Mundial, né, meu irmão? Aqui tem referência pra tudo Mundial. E na disputa daí do 3º lugar, o Pachuca mete 4-1 no Al Jazeera e consegue o seu 3º lugar, a sua melhor posição até então. Depois de 2017, o Pachuca nunca mais havia chegado numa final da Conca Champions, até o ano passado, mesmo. Que daí o ano passado ele ficou conhecido, né? Desculpa aí, botafoguense. O Pachuca ganha a CONCACAF de novo, seu 6º título, em cima do Columbus Crew, time dos Estados Unidos. Estados Unidos, ó, começando a aparecer. Já tinha aparecido aí com o Seattle Sounders, começando a gostar aí da Conca Champions, viu? Toma nota aí, galera. A gente vai ver os Estados Unidos crescendo nas próximas, tá? Tem um time agora do Canadá, tá? Tá agora na final, Vancouver Whitecaps, e ó, tá começando os Estados Unidos a aparecer, Canadá a aparecer aí. Tá tirando essa força mexicana. Toma nota aí. Mas o Pachuca ele ganha de 3-0 do Columbus Crew e vai para a Intercontinental, a nova Intercontinental. Esse modelo diferente, que você tem os dois cantos do mundo isolados primeiro. Primeiro você tem a Oceania contra a Ásia, depois a Ásia disputa a taça Ásia, África, Oceania, e esse vencedor enfrenta o vencedor do campeão da Conca Champions contra o vencedor da Libertadores da América. E aí o Botafogo tinha ganhado a Libertadores e o Pachuca pegou o Botafogo. E aí, meu amigo, o Botafogo vai com um time misto. Subestimou o Pachuca. Tem episódio meu aqui no canal, né, comentando esse jogo, essa displicência do Botafogo entrar com o time misto, e o Pachuca mete 3-0 no Botafogo, com aquele elenco que jogou muito, com Deossa, Idriss, Randon, companhia limitada. Vai e enfrenta o Al Ahly, tinha ganhado do Al Ain, que havia batido o Auckland City da Oceania. Com medo ali, explorando, respeitando muito o Al Ahly, ele empata com a Al Ahly, vai pra pênalti. E aí, galera, quem assistiu esse pênalti, meu amigo? Os dois times disputando pela primeira vez uma vaga na final do Mundial de Clubes. Eu já visto que o Al Ahly nunca tinha chegado também numa final de Mundial, tanto o Pachuca quanto o Al Ahly. Mas aí, meu amigo, as penalidades ficam 6-5 pro Pachuca. Pachuca erra os dois primeiros. Na hora do Al Ahly definir, ele perde as duas últimas, empata 3-3. Aí o Pachuca converte 3 cobranças e o Al Ahly com Fatah erra a última, e aí Pachuca se classificou para a final do Mundial de Clubes, da nova Intercontinental, e pegou quem? Real Madrid. Você que já sabe aí, que já assistiu o vídeo no canal, né? Real Madrid disputando seu 12º Mundial, vai lá e ganha de 3-0. Só que eu vou abrir um parênteses aqui, Pachuca foi pra cima, meu irmão. Pachuca foi pra cima, se defendeu, prendeu a bola, soube articular. Mas aí, meu amigo, Real Madrid, Vini Júnior, Rodrigo, Mbappé, Drew Bellingham, companhia limitada, quando os caras chegam, eles... Aí não teve como, né, meu amigo? Aí Pachuca perdeu de 3-0, não conseguiu nem varar a zaga do Real Madrid, mas ficou com o 2º lugar e ficou com uma honra, a sua melhor colocação no Mundial de Clubes, ficando como vice-campeão da Intercontinental de 2024. Só que as coisas não andam muito boas para o Pachuca, meu amigo.
na data de hoje, exatamente hoje, dia 29/5, que esse vídeo dele vai amanhã ou depois de amanhã, o treinador, o Guilherme Almada, foi demitido porque perdeu para o América do México na Clausura. Perdeu para o América do México. Clausura é a segunda liga mexicana que acontece do início até o meio do ano. E foi demitido a 14 dias do Mundial. Igual o Demichelis ali do Monterrey também, né? E não se sabe quem vai ser o treinador do Pachuca. Na primeira liga mexicana, na apertura, ele finalizou a apertura em antepenúltimo lugar. Inclusive era algo que a imprensa estava desacreditando o Pachuca quando foi enfrentar o Botafogo, porque falaram, ele tá quase... não ganha não sei quantos jogos, né? E na Clausura ele terminou agora em 8º lugar e foi eliminado pelo América do México. Então como que o Pachuca chega nesse Mundial, meu amigo? Ele foi classificado, né? Que ele ganhou a Conca Champions em 2024 e ele foi classificado no Grupo H, junto com o Real Madrid, Red Bull e Al Hilal. Será que ele tem uma missão difícil? Tenho certeza. Tenho certeza. Não vai ser fácil pro Pachuca, principalmente porque ele não está em uma boa fase e agora tá sem treinador. Um dos seus grandes articuladores, que é o colombiano Nelson de Ossa, já saiu do clube. Para mim, ele foi o grande responsável pelo Pachuca ter jogado bem contra o Real Madrid, principalmente contra o Botafogo, né? Batia muito bem, driblador muito bem, protegia muito bem a bola, jogou muito bem contra o Real Madrid, mas ele não tá. Também não foi classificado para a Conca Champions, para essa última Conca Champions, nem chegou a disputar. Então as coisas não são muito boas, apesar da última participação dele ter sido muito boa no Mundial, despachando o Botafogo e o Al Ahly. O Pachuca ele tá jogando ultimamente com um 4-2-3-1, diferente daquele 4-4-2 que ele jogou com o Real Madrid na final do Mundial. Porque também é Real Madrid, né? Jogadores que eu vejo que podem ameaçar esse grupo, né? Vale a pena a gente comentar aqui. Eu peguei os últimos jogos contra a América do México. O Pachuca teve chances, mas não jogou muito bem. Mas ele tem alguns jogadores que a gente tem que prestar atenção e que a gente tem que falar aqui. Eu vou começar aqui com o zagueiro brasileiro Eduardo Bauerman. Ele vem jogando no Pachuca, ele foi transferido logo após a Intercontinental, foi revelado pelo Santos. E o Bauerman tá jogando muito bem, tá? Ele tá sendo o zagueiro mais bem avaliado do Pachuca. Ele tá sendo o pilar da defesa do Pachuca. Outro jogador importante é o volante mexicano Pedro Pedraza, que também jogou o Mundial, chegou em 2022, jogou muito bem a final contra o Real Madrid, cagou na cara do Botafogo. Esse Pedraza joga muito, tá? E também é um jogador notável, que eu digo assim, faz muita diferença, é um cara bom de bola e a gente tem que também ter atenção nesse cara. Ele é um volante muito articulador. Distribui muito bem a bola e consegue prender muito bem a bola. Segurava muito bem a bola, inclusive, ali no meio-campo do Real Madrid, tá? Só pra vocês terem uma noção da qualidade que tem esse jogador. Juntamente com ele como volante, o Elias Montiel, que também é mexicano, um moleque de 19 anos, jogou muito bem a final, cara, contra o Real Madrid. E é um cara que chega muito no ataque também, apesar de ser volante. Esse moleque, eu acho que ele é melhor do que o Pedraza. Esse Montiel jogou muito. E o moleque tem personalidade. Então também vamos ficar de olho nesse moleque. Ele também já jogou o Mundial contra o Real Madrid, ele tá casquinha grossa e o bichinho é ousado, tá? Eu não poderia deixar de falar do Osama Idrissi. Cara, que pra mim, ele e o De Ossa na final do Mundial jogaram muito. O De Ossa não tá mais no Pachuca, mas o Idrissi, meu amigo. Esse Idrissi, eu queria ele pro meu Palmeiras. Eu já falei outro vídeo aqui. O Idrissi, ele entortou a zaga do Botafogo, jogou muito bem contra o Al Ahly, mas ficou mais de boa. Contra o Real Madrid, deixou o zagueiro do Real Madrid no chão. Esse Idrissi é bom de bola. Apesar de ter sido expulso aí contra o jogo no América aí, tá? Foi muito mal avaliado, tomou 2 amarelos, né? Perdeu a cabeça ali no Campeonato Mexicano. Mas o Idrissi, ele ser um meio atacante esquerdo, marroquino, naturalizado holandês, ele joga muito. Pra mim, o Idrissi, se ele resolver jogar nesse Mundial, ele vai deixar muito cara no chão. Finalmente, o centroavante, o principal, o Salomão Rondon, que é o centroavante de ofício, muito bom no pivô, muito bom de cabeça. Bateu uma falta que o Courtois, na final do Mundial, teve que pernear pra defender, meteu uma cabeçada na trave, tá? Ele é grande. Rondon é forte, venezuelano, joga muito, não tá sendo muito bem avaliado, não tá numa boa época, mas é jogador da seleção venezuelana, então tem que tomar muito cuidado também com o Rondon, quem for jogar contra ele. Se ele tiver a chance, ele vai marcar o gol. E qual que vai ser a ordem dos jogos do Pachuca? Ele abre contra o Red Bull Salzburg, abre aspas aqui, bateu no Santos agora, hein? Deu 3-1 no Santos e o time é o time que vai pro Mundial. Esse Red Bull, no próximo episódio, nós vamos falar. Então ele pega o Red Bull na abertura, enfrenta o Real Madrid, né, o seu algoz do último Mundial em segundo, e finaliza contra o Al Hilal no terceiro jogo. E o que eu vou falar pra vocês, assim? Analisando a classificação dele no Campeonato Mexicano, analisando o peso da camisa, o número de participações do Pachuca em Mundial, levando em consideração que ele é um time mexicano, time embaçado, né? Levando em consideração principalmente que grande parte do elenco do Pachuca é esse elenco que enfrentou o Real Madrid na final do Mundial. Nesse momento é a hora de eu dar uma nota de 1 fraco, 2 regular, 3 forte, 4 super bombado. Pra mim o Pachuca é uma nota 2, é um time regular. Não acho que ele tenha calibre
ou elenco com maior qualidade que um Al Hilal, por exemplo, e que um Red Bull Salzburg. Mas cuidado! Que é time mexicano, meu amigo. Casquinha grossa de Mundial, tem 5 participações no Mundial, já chegou numa final, batendo o Botafogo, mesmo mistão, mas bateu o Botafogo e com personalidade. Infelizmente tá sem o técnico agora e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Agora é hora do vídeo, para finalizar o episódio. E é óbvio que a minha sugestão de vídeo nesse final, 3-0 em cima do Botafogo no último Mundial de Clubes da nova Intercontinental. Como o vídeo é muito recente, se eu colocar aqui, vai derrubar o meu canal. Então, como no episódio anterior com o Al Hilal, eu vou deixar aqui o vídeo escolhido. Maneira mais fácil vocês verem na íntegra aqui abaixo do link para você assistir o show de bola que o Pachuca deu nesse Mundial em cima do Botafogo, se classificando aí para semifinal pro Challengers e depois batendo o Al-Ahly e depois enfrentando o Real Madrid na final. Galera, estamos nos finalmente do Mundial, tá? Acredito que o Pachuca ele tenha condições de ganhar do Al Hilal e ganhar do Red Bull Salzburg. Ele vai ter que jogar muita bola, vai ter que jogar muito mais bola do que ele vem jogando aí no Campeonato Mexicano. Não que o Campeonato Mexicano seja um campeonato abaixo, por exemplo, tá, do Campeonato Saudita. Tenho plena convicção que não é. Só que você tem o Al Hilal, né, cara, que é o elenco mais caro do Campeonato Saudita. Então, assim, você tem um Red Bull Salzburg que é time europeu, cara, que é time de Champions League. Não vai ser fácil pro Pachuca. E Pachuca, numa possibilidade dele estar passando em segundo lugar nesse grupo atrás do Real Madrid, pega alguém no grupo do Manchester City e da Juve, meu amigo. Então eu acho que Pachuca, oitavas de final, tá de bom tamanho para ele no Mundial, podendo surpreender, porque é um time com personalidade e casquinha grossa de Mundial. Vai lá, meu amigo. Você que assistiu até agora, acompanha o Mundial de Clubes há mais de 30 anos. Estamos terminando aí a maratona dos 32 times do Super Mundial. Se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, comenta o que você acha do Pachuca. Será que ele é o mesmo Pachuca que enfrentou o Botafogo e que foi para a final do Mundial? Ou será que, quanto da eliminação aí pro América do México, ele não terá condições de fazer frente aos clubes do grupo H? Se inscreve no nosso canal, meu amigo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, porque aqui, velho, eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Até o próximo episódio.